Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um momento muito feliz, do qual o Senhor Jesus está me proporcionando agora. Um homem que há um tempo atrás pensava em tirar a sua própria vida, hoje está aqui para falar daquele que veio trazer a vida. E eu quero agradecer imensamente ao bondoso Deus por este momento. Também quero agradecer ao pastor Bruno. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Também não podia deixar de agradecer uma pessoa que também fez parte da minha vida aqui nessa igreja, pastor Cosme. Em um momento em que eu entrei aqui, ele ia atrás de mim, ele falava comigo, ele conversava comigo. Então eu também não posso deixar de agradecer ele. Há também o pastor Cláudio também, que tem me incentivado muito. O meu muito obrigado. Pastora Tânia também, muito obrigado pelo carinho de todos de vocês. Ao Ministério de Jovens também, Âncora Jovem, o meu muito obrigado ao Ministério. Sem demoras, gostaria que você abrisse a sua palavra lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17. Amém, igreja? Você que me assiste, abra sua Bíblia aí também na sua casa. 2 Coríntios 5,17. Lá diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu quero dar ênfase aqui a essa última palavra: tudo se fez novo. Talvez você me pergunte assim, mas como posso viver o novo de Deus em tempos tão difíceis, onde as pessoas estão perdendo o trabalho, onde as pessoas estão adoecendo por causa desse vírus? Como eu posso viver o melhor de Deus? Como eu posso viver o novo de Deus? Talvez eu te responda com uma outra pergunta: como continuar vivendo o novo de Deus, aquilo que Ele fez lá atrás em nossas vidas, aquilo que o Senhor Jesus plantou em nosso coração? Como você tem cultivado essa semente? Como você tem regado essa semente? E a semente que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. Lá em Lucas 8,12, eu vou ler rapidinho para você aqui. Lucas 8,12 diz assim: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tiram-lhes do coração a palavra, para que não se salvem ao crer. Amados, como você tem cultivado essa palavra? Você que está me assistindo, como você tem cultivado essa palavra? Como você tem regado? Como você tem cuidado da palavra? Será que você continua permanecendo no caminho do Senhor? Ou será que você tem feito como muitos que ficam à beira do caminho? A beira do caminho não é lugar de crente. A beira do caminho não é lugar de cristão. A beira do caminho é lugar de ciladas. A beira do caminho é lugar de perdição. A beira do caminho é onde o diabo vem e tira o melhor de nós, aquilo que Jesus plantou. Amados, eu não quero voltar o seu passado, mas eu quero fazer com que você lembre de uma coisa. Quando eu disse ali na palavra que Jesus havia feito o novo, eu creio que todos vocês que estão aqui, Jesus fez o novo na vida de vocês. E como você tem cuidado desse novo? Foi tão legal quando você se deu conta que Jesus estava no mesmo caminho, que Jesus era o caminho e estava te cuidando, te guardando. Eu me lembro que quando eu encontrei com Jesus aqui, foi algo tão maravilhoso. Talvez para algumas pessoas foi algo extraordinário. E como você tem se mantido nesse novo de Deus? Quem que você tem convidado para caminhar junto? Quem que você tem deixado estar ao seu lado? Eu quero dizer que Jesus é especialista em encontrar pessoas perdidas por diferentes lugares. Eu quero falar um pouquinho de Paulo. Paulo havia
pegado cartas, sumos sacerdotes havia dado para eles, para ele perseguir o povo de Jesus, lá em Damasco. Mas por um caminho, a sua vida é totalmente mudada. E no caminho para Damasco, uma luz muito forte, resplendora, que era o nosso Senhor, derruba Paulo, faz com que Paulo caia por terra. Sabe, ali Saulo já estava começando a largar as suas velhas atitudes. E é o interessante que Jesus primeiro, ele abate pessoas, para depois erguê-las. Só que o mais legal disso tudo, é que Jesus, quando ele te abate, ele usa pessoas. Jesus, ele gosta de usar pessoas. Jesus, ele gosta de usar não só uma pessoa, mas várias pessoas. Não porque ele precisa de nós, mas é porque ele gosta de usar matéria-prima, que é o homem. Amados, Jesus usa outra pessoa na vida de Saulo naquele momento, Ananias. E por um momento, quando Saulo, ele cai por terra, ele não tem mais nenhuma visão. Ali Saulo estava sendo reconstruído. Saulo ali então, ele foi guiado por algumas pessoas que Jesus também havia preparadas. E por incrível que pareça, eram pessoas que caminhavam com Saulo. Saulo então é guiado pela mão. A Bíblia diz que Saulo, que os amigos dele, que estavam com ele, pegam ele pela mão e levam ele até uma cidade de Damasco. Lá nessa cidade, Jesus prepara outra coisa, casa. Jesus prepara uma casa, onde que Saulo fica por um instante, por um momento, por um tempo, por 3 dias. E Jesus então levanta outras pessoas. Jesus é maravilhoso, né? Para uma pessoa, Jesus ele pega várias para ajudar. Veja o tamanho da importância que você tem para Jesus. Veja só o tamanho da importância. E quando eu estava lendo lá em Atos 9, a conversão de Saulo, algo que me chama a atenção é quando Deus, em uma visão, ele fala com Ananias. E Ananias, ele responde. O mais legal disso tudo é que Deus chama a gente pelo nome. E quando Deus chama Ananias pelo nome, Ananias! Sabe o que Ananias responde? Eis-me aqui. Amados, nós somos uma geração agora que nós precisamos estar prontos para o chamado de Deus. Se Jesus te chamasse agora, mas não é para morrer não, calma, ninguém vai morrer não. Se Jesus te chamasse agora, será que você responderia como Ananias? Eis-me aqui. Os líderes dessa igreja, que estão liderando pessoas, será que se Jesus te chamasse, você se prostraria da mesma forma como Ananias se prostrou? Eis-me aqui. Amados, tem muita gente lá fora que está à beira do caminho. E Jesus está nos pedindo hoje para que nós possamos nos prostrar diante dele para ajudar essas pessoas. Jesus gosta de encontrar pessoas pelo caminho, certo? Então Jesus encontra outra pessoa no caminho. Eu gosto muito dessa passagem na Bíblia, que está lá em Marcos 10:46, que é a passagem do cego de Jericó, Bartimeu. E quando Jesus estava passando com a multidão, existia um homem. A minha versão na Bíblia diz que este homem, ele estava à beira do caminho. À beira do caminho, amados, é lugar de cegueira espiritual. Este cego de Jericó, quando ele estava ali à beira do caminho, ele não tinha visão nenhuma. E a gente sabe que quando tem uma grande multidão passando, a gente não sabe quem está falando. Mas sabe algo que me chamou muita atenção em Bartimeu? É que no meio de tanto barulho, no meio de tantas pessoas falando, Bartimeu escuta a voz de apenas um. A voz que iria o salvar. Aquelas pessoas iam passando ali, eu falando para ele: deixa Jesus passar, você está atrapalhando, deixa ele aí.
cala-te a boca, fique quieto. Mas esse homem, ele escuta uma voz, a voz da verdade, a voz de Jesus, a voz que salva, cura, a voz que liberta. E eu entendi, pastor, agora, porque que lá em 2 Timóteo 1,7, diz que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas sim de ousadia e de fortaleza, porque Jesus era ousado. Jesus sabia que o homem era cego, ainda faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E sabe o legal disso tudo? O que Bartimeu fala? Eu quero voltar a ver, eu quero ver. Essa visão, meu amado, é do caminho que Jesus havia preparado para ele. Essa visão é do caminho que muitos não estão tendo agora. Essa visão é do caminho que muitos estão perdendo agora. Essa visão é de algo que Jesus te deu lá atrás. E o que você está fazendo com essa visão agora? Aonde você está olhando? São para as pessoas que estão ao caminho? São para as pessoas que estão apenas olhando para você e te julgando? Amados, quando nós estamos no caminho de Jesus, as pessoas que estão no lado, elas estão nos observando. O caminho de Jesus é um caminho que leva à salvação, é um caminho que leva à renúncia de nossos pecados. Às vezes nós nos perdemos. Às vezes nós nos perdemos no caminho, porque deixamos de seguir a Jesus. Pastor, eu tenho um trauma de pescaria, pastor. Em 2013 eu recebi um convite para ir numa pescaria, lá em São José do Quatro Barcos. Passou o meu cunhado aqui, e ele me levou junto. Nós fomos em uma propriedade, em uma fazenda lá, e no outro dia, recebemos um convite para ir pescar. Então eu disse: eu vou junto, claro, quero pescar também. Então nós fomos. Chamado um rio que se chama Rio Jauru, muito conhecido naquela região. Então nós chegamos em outra propriedade. E quando nós estávamos nessa propriedade, o único que sabia o caminho, era o dono. Nós teríamos que andar mais ou menos 1,5 km no meio do mato para chegar nesse rio, porque de carro não ia, somente a pé. Então esse homem nos levou até o rio. Passamos a tarde toda pescando. E ao entardecer, pastor, esse homem que havia nos levado, ele diz assim para nós: olha, eu preciso voltar até a minha propriedade, porque eu tenho que alimentar meus animais lá. Aí meu cunhado, muito medroso, já falou assim: eu vou contigo. E eu mais ainda, eu falei: eu também vou, aqui eu não fico. Esse povo não sabe voltar, eu vou. Aí, pastor, tinha mais 4 pessoas, porque nós estávamos em 6. Haviam sobrado mais 4 pessoas lá, 7 com esse dono da propriedade. E essas 4 pessoas que sobraram, elas nos convenceram de ficar naquele lugar. Olha só. Então nós acabamos ficando naquele lugar porque havíamos sido convencidos por pessoas que estavam ao nosso redor. Então nós havíamos liberado o homem para ele prosseguir até a propriedade dele. Veio ao anoitecer. Quando chegou mais ou menos umas 8 horas da noite, resolvemos sair daquele rio ali então. E ao sair, começamos a andar pelo caminho e começamos a perceber que nós estávamos andando em círculo. Nós estávamos perdidos. E sabe por que nós estávamos perdidos? Porque nós havíamos abandonado, pastor, o único que sabia o caminho. Acho que vocês vão entender. Nós havíamos abandonado o único que sabia o caminho. Por isso que muitos estão perdidos hoje. Por isso que muitos não estão vivendo o novo de Deus. Por isso que muitos estão à beira do caminho, olhando as pessoas vivenciando o melhor de Deus. Ei, amado, saia da beira. A beirada não é lugar de crente ficar. A beirada não é lugar de cristão ficar. Pastor, às vezes a gente não reconhece quando Jesus está do nosso lado. Parece que a gente caminha com Cristo, tem horas, e a gente não consegue entender as coisas que Ele quer fazer. E a gente não percebe que a todo tempo
Jesus está do nosso lado. Essa epidemia que está acontecendo aí no mundo, essas doenças, tem mexido muito com nossa fé. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus ainda continua do seu lado. Somos nós que não percebemos. Você quer ver? Vou te contar uma historinha na Bíblia. A Bíblia conta que quando Jesus ele ressuscita, ele caminha por um caminho que vai até uma aldeia chamada Emaús. Lá, 2 homens estão pelo caminho. Por isso que eu falo que Jesus é ousado, pastor. Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão falando aí? E aqueles homens, eles não reconhecem que Jesus está junto com eles. Ei, amado, está na hora de nós começarmos a olhar mais para esse Jesus que anda ao nosso lado. Quando Jesus é crucificado, tem ali 2 homens, 2 malfeitosos ao lado dele. Um se arrepende. Mas eu percebi ali que aquele homem, ele encontra o caminho. E não é Jesus que encontra ele. Aí você deve estar pensando assim: Claudemir, você me deixou confuso agora. Eu vou te explicar. Mas eu quero ler um texto antes, que está lá em João 14:6. João 14:6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele homem, ele havia encontrado Jesus em um caminho que Jesus teria que passar, que era a sua crucificação. Então aquele homem, ele encontra Jesus. Ele tem o momento de se arrepender e de se salvar. Volte para o novo de Deus. O filho pródigo. Às vezes você que está me assistindo aí, amado, talvez há muitos filhos pródigos, a parábola do filho pródigo que você está vivendo hoje. Jesus, ele quer te reencontrar. Ele quer trocar as suas vestes sujas, quer te dar vestes novas. Aquele filho, ele, no momento, ele disse: eu me porei a caminho e voltarei ao meu Pai. Ao meu Pai. Ei, amado, Jesus está convidando tantos filhos que estão à beira do caminho perdidos. Jesus está convidando tantas pessoas aqui hoje a ter um novo encontro. Não perca a essência. Não saia do barco. Não saia do barco. Hoje eu li um texto de Billy Graham que diz assim: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Ei, amado, não pule, não saia do barco de Jesus. Talvez você se coloque em uma posição em que você está dizendo assim: mas Claudemir, existe um lago enorme na minha frente, e parece que Jesus não consegue vir aqui. Você se engana, meu amado. Jesus atravessou um lago para curar do outro lado endemoniados, pessoas. Por onde Jesus passava, ele curava, restaurava. Não perca a essência. Não perca a essência. Pastor, em 2014 eu comprei o meu primeiro carro. E 2014 até agora já fazem 6 anos que eu tenho ele. E esses dias eu estava notando que meu carro, ele tem algo que ele não se perdeu ainda, que é a essência do novo. Ele ainda cheira novo por dentro. E olhando para isso, eu me perguntei: como que meu carro cheira novo ainda? Meu carro cheira novo porque eu não deixo entrar poeira, eu não deixo entrar sujeira dentro. E quando a poeira entra, eu tiro. Quando a sujeira entra, eu limpo. É assim que as nossas vidas têm que ser perante ao Senhor Jesus. Nós temos que limpar todo o pecado, porque o pecado, ele começa a entrar com pequenas raízes e ele começa a se enraizar. A única raiz que nós temos que ter é a raiz de estar em Cristo, é se enraizar em Deus. Pastor, existe uma plantinha que a Bíblia cita chamado cedro do Líbano, e eu estava olhando essa plantinha, eu achei tão interessante ela. Eu gosto muito de falar dessa planta,
Porque essa planta com apenas 5 centímetros acima da terra, num período de 3 anos, as raízes delas estão firmadas a mais de 1,5 metro no solo para baixo. É assim que nós temos que ser. A tempestade vem, estamos de pé. O irmão vem falar mal, estamos de pé. O irmão está falando que a liderança é ruim, estamos de pé. O irmão está criticando o pastor está de pé. Assim que nós temos que ser, amados. Se firmar no Senhor Jesus, entregar verdadeiramente. Amados, sai deste caminho, aliás, sai dessa beira do caminho, vem para o meio do caminho. O caminho é Jesus, o caminho é a salvação, o caminho é a alegria, o caminho é a vida. A beira do caminho é lugar de sequidão, a beira do caminho é lugar de passar sede. Jesus, quando passou à beira do caminho, encontrou uma figueira e ele amaldiçoou aquela figueira, e a figueira secou. A beira do caminho é lugar de sequidão, amado. Não é lugar de crente, não é lugar de pessoas ficarem. Saia da beira do caminho. Talvez você fale assim para mim: Claudemir, você está falando aí que é para ficar no caminho porque sua vida tá bem, não tem dificuldade. Ei, amado, eu sou um ser humano como você, tenho muitos defeitos, tenho afazeres em casa, cuido de 2 velhinhos que eu amo muito, que são meus pais. Tenho muito orgulho de ser a pessoa que eu sou hoje. Talvez antes eu era um vaso seco, mas hoje, graças ao nosso bondoso Senhor Deus, eu quero transbordar ainda mais na presença dEle. E saiba que você também é um vaso escolhido. Lá em Atos, Deus fala para Ananias estava com medo de colocar a mão em Saulo, que eu creio que naquele momento Saulo já se passaria a ser Paulo, porque quando Jesus abate, ele destrói tudo que o homem construiu, e quando Jesus ergue, é um novo ser. Mas talvez você fale para mim: Claudemir, Claudemir, a minha fé morreu no caminho, eu perdi a minha fé no caminho, eu não consigo. Talvez você que me assiste agora também, talvez você diz assim: Claudemir, eu perdi a minha fé foi no caminho, nesse mesmo caminho que você está falando. Eu quero te erguer a sua fé agora, você quer ver? Eu quero te falar mais um texto na Bíblia, pastor, que diz assim: por um outro caminho, quando Jesus chega a uma cidade, encontra ali uma viúva que carregava consigo o seu único bem mais precioso, que era o seu filho, que estava morto. Percebeu, amados, que quando Jesus ele chega, ele transforma. E Jesus diz àquela mulher: não chores. Talvez Jesus está dizendo para você que está me vendo, me assistindo: não chores. Este momento vai passar, essa tribulação vai passar. Deus vai transformar a sua vida. Não chores. Se apegue no Senhor Jesus. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele. E Jesus, naquele momento, Ele cura aquele jovem. E Ele traz de volta não só uma fé para aquela mulher, mas traz uma alegria, uma vontade de continuar caminhando. Esse Jesus do Antigo Testamento é o mesmo Jesus de agora. Ele não muda. O que está faltando na vida do cristão, vou mostrar para você, está faltando na vida do cristão, na minha também, que eu também estou com vocês. Está faltando isso aqui, ó: se prostrar diante do Pai e entregar a sua vida, falar para Ele assim: ó Jesus, eu quero andar nesse caminho aí, eu não quero ficar na beirada não, porque na beirada é lugar de sequidão, na beirada é lugar de crente não pode ficar. Ei, amado, não se perca no caminho, se prostre ao Senhor. Aqui teve um retiro, agora há poucos meses atrás, e eu estava acompanhando o pastor Sérgio Luiz. E quando nós saímos daqui, ele disse para mim assim, estávamos indo almoçar. Ele disse para mim assim: Claudemir, será que eu posso almoçar de bermuda?
lá no restaurante? Falei, claro, pastor, também vou também. Vamos nós dois de bermuda. Passei no hotel para buscá-lo. Quando eu olhei para os joelhos dele, eu me senti envergonhado. A vontade era de voltar para casa, colocar uma calça para esconder os meus, porque os joelhos dele estavam todos calejados de dobrar, de se prostrar, de se entregar, de buscar o caminho verdadeiro que é Jesus. E às vezes nós estamos dessa forma. Eu sei que muitos aqui, assim como eu aponto meu dedo para mim primeiro, não para vocês. Muitas vezes eu fui orar, mas debaixo do meu joelho tinha que ter um pano macio para não machucar. Talvez vocês não fizeram isso, mas eu já fiz. E eu me envergonho disso. Porque nós temos que nos machucar, porque o Senhor, Ele deu a vida por nós. Ele deu algo precioso. Ele deu a sua vida. E por que nós estamos pagando um preço tão pouco por alguém que deu algo tão valioso em nossas vidas? Amado, a sua fé tem que ser reconstruída. E ela vai ser reconstruída hoje. Eu creio em nome de Jesus Cristo que muitos que me assistem aí por esse canal, e vocês que estão aqui presentes, eu creio que o Espírito Santo de Deus já está tocando o seu coração, já está te trazendo por um caminho novo, por um caminho de vitórias. Mas esse caminho de vitórias também tem dores, também existe sofrimento. Mas não abandone, não abandone. Se prostre diante do Senhor, desde que sua fé vá além da onde você imagina. Tem mais um texto que eu gosto muito, que eu estava lendo, aonde Jesus chega à cidade de Cafarnaum, encontra lá um centurião que vem ao seu encontro. E esse centurião, ele diz a Jesus que tinha um criado que estava doente, enfermo, e Jesus queria ir até a casa dele. Vamos até lá. Mas ele diz, olha Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá em minha casa, mas diz uma palavra só, que ele será curado. A nossa fé, amados, tem que ser assim. Nós temos que nos colocar diante do Senhor, nós temos que nos prostrar, nós temos que sair deste caminho que não existe, porque este caminho é a beirada, e o caminho que a Bíblia diz é o caminho de Jesus, que está lá em João 14:6. Ei, amado, eu quero ler de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quais são os caminhos que você tem trilhado? Quais são os caminhos que você tem buscado? Quais são os caminhos que você tem andado por esses dias, tempos difíceis? Ei, amado, tem muito crente recebendo um chacoalhão de Deus. Eu sou um deles, pastor. Deus está me chacoalhando também, porque às vezes é difícil. Às vezes a gente escuta um irmão fala uma coisa, o outro irmão fala outra e vai nos desanimando. E às vezes a gente nos coloca numa posição em qual a gente já saiu do caminho de Deus. Ei, amado, não dê ouvidos a coisas paralelas. Escute ao Senhor Jesus. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Eu fico imaginando o céu, pastor. Deve ter um barracãozão enorme. Eu que estou pensando, não é a Bíblia. Deve ter um barracãozão enorme, guardado um monte de coisa, um monte de presente para nós, para aqueles que Jesus fez o novo. Só que ao passar a gente vai perdendo. Eu fico imaginando Jesus pegando uma folhinha lá, escrito assim, Claudemir. Ué, eu te dei uma folha em branco? Você não quer escrever sua vida, não? Ei, Jesus, eu quero orar pela sua vida, amado. Eu quero terminar, pastor. Mas antes eu quero fazer uma oração. E eu sei que muitas almas vão ser alcançadas, porque eu creio naquele que me reconstruiu. Eu gostaria que você aí na sua casa, você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração. E você que está aqui na igreja, fechasse seus olhos também e colocasse a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a tua palavra, Senhor Deus, venha alcançar muitas almas, que o teu imenso amor, Jesus,
venha trazer pessoas a voltar a caminhar, a voltar a andar pelo caminho reto, que não haja atalhos, mas sim que haja sempre o mesmo caminho, que é o Senhor Jesus. Eu abençoo o Senhor em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a cada um dos irmãos, Deus. Ó Senhor Jesus, abençoa, Deus, aqueles que estão em casa, Deus, aqueles que ficaram, que não puderam vir aqui. Deus, traga paz, traga refrigério, traga alegria, Senhor Deus. Traga cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura de Deus, recebe neste momento, recebe, aí na sua casa, aqui na igreja, recebe, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome.